A bebê do milionário viúvo estava internada há dias até que a babá apareceu e tudo mudou. A bebê do milionário viúvo estava internada havia dias quando aquele choro atravessou o corredor do hospital como um aviso impossível de ignorar. Não era apenas o som frágil de uma criança cansada. Era um chamado que parecia ecoar dentro dele, apertando o peito de um homem que sempre acreditou ter controle sobre tudo. Ali, cercado por paredes claras, cheiro de limpeza forte e passos apressados, ele percebeu que todo o dinheiro que possuía não comprava tranquilidade. A criança, tão pequena e dependente, era o centro de um medo que ele nunca havia aprendido a enfrentar. Ele permanecia sentado na poltrona desconfortável, olhando os monitores piscarem, tentando entender em que momento da vida tinha se tornado alguém tão distante das próprias emoções. O silêncio só era quebrado por avisos no alto-falante e pelo movimento constante de profissionais passando, cada um com sua pressa, enquanto o tempo dele parecia congelado. Os dias se acumulavam, um após o outro, e a sensação de impotência crescia junto com o cansaço. A rotina se resumia a chegar cedo, sair tarde e dormir mal, sempre com a impressão de que algo essencial estava fora do lugar. Se essa história já começou te prendendo, aproveita agora para curtir o vídeo, porque cada detalhe daqui em diante muda tudo. E comenta também de onde você está assistindo, é importante saber até onde essa história está chegando. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque o que vem pela frente vai te emocionar do começo ao fim. O milionário era conhecido por sua disciplina quase excessiva. Nada em sua vida acontecia por acaso. Reuniões marcadas com antecedência, decisões calculadas, sentimentos mantidos à distância. Ainda assim, diante daquele berço cercado de fios, ele se sentia pequeno. O conflito interno crescia silencioso. Queria ser forte, mas não sabia como cuidar. Queria proteger, mas não compreendia o que a filha precisava além de recursos financeiros. Esse vazio emocional o acompanhava desde o início, mesmo antes da internação, mas agora se tornava impossível de ignorar. Os primeiros dias foram marcados por tentativas frustradas de resolver tudo com eficiência. Ele contratou profissionais renomados, trouxe equipamentos modernos, conversou com especialistas. Nada parecia suficiente. A bebê permanecia inquieta, sensível a qualquer mudança, reagindo mal ao ambiente frio e impessoal. Pequenos sinais começaram a surgir, quase imperceptíveis, indicando que o problema não era apenas físico, mas também emocional. Essa percepção não surgiu do nada. Desde o nascimento, a criança demonstrava dificuldade em se acalmar longe de contato humano constante, algo que ele sempre terceirizou. Enquanto isso, a vida fora do hospital seguia cobrando seu preço. A empresa exigia decisões urgentes, investidores pressionavam, e compromissos adiados começavam a gerar consequências. Ele tentava se dividir, mas falhava nos dois lados. Esse desequilíbrio preparava mudanças maiores, mesmo que ele ainda não percebesse. O ambiente também se transformava aos poucos. O hospital, antes apenas um local de passagem, tornava-se um espaço carregado de memórias, cheiros familiares e rostos conhecidos. Foi nesse cenário que a presença da babá começou a ser mencionada. Nada grandioso, nenhuma apresentação dramática. Apenas uma sugestão simples, feita por alguém que observava mais do que falava. A indicação fazia sentido dentro daquele universo, onde profissionais criam laços e confiança silenciosas ao longo dos anos. A chegada dela não resolveu tudo de imediato, mas trouxe algo que faltava: calma. A voz baixa, o jeito paciente, os hábitos simples lembravam valores profundamente enraizados na cultura brasileira, onde o cuidado é passado de geração em geração. A bebê reagiu de forma diferente desde o primeiro contato. Dormiu melhor, chorou menos, relaxou nos braços daquela presença constante. Esse pequeno avanço teve consequências claras. A equipe médica passou a considerar novas possibilidades, pequenas flexibilizações, sempre com cautela. Ao mesmo tempo, o milionário sentiu algo desconfortável crescer dentro dele. Um misto de alívio e ciúme, por perceber que alguém conseguia acessar um lugar que ele nunca alcançou. Se você está sentindo essa tensão, aproveita para comentar aqui embaixo o que você faria no lugar dele. Você confiaria? Você teria coragem de abrir mão do controle? E não esquece de curtir, isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa história. Com o passar das semanas, ele começou a observar mais e falar menos. Escutava histórias simples sobre almoços de domingo, casas cheias, rotina sem luxo, mas com afeto. Esses relatos começaram a influenciar suas decisões.
Pela primeira vez, considerou que talvez o problema não estivesse no que faltava, mas no que sempre esteve ausente. A casa, antes silenciosa e impessoal, começou a ser preparada para receber a bebê. Janelas abertas, luz natural, sons suaves. Nada disso surgiu por acaso. Tudo havia sido apresentado antes, em pequenas conversas, em sugestões que ele inicialmente ignorou. Os obstáculos se multiplicavam. Além da pressão profissional, havia o julgamento de pessoas próximas, que questionavam suas escolhas e alertavam para riscos emocionais. Cada passo adiante exigia um sacrifício. Reduzir compromissos, enfrentar críticas, aceitar limites. O sucesso não vinha rápido, nem fácil. Cada pequena vitória trazia um custo visível, seja em noites sem dormir, seja em decisões difíceis no trabalho. Em momentos de solidão, ele se permitia falhar. Chorava escondido, respirava fundo, sentia medo. Esses momentos de vulnerabilidade não o enfraqueciam, mas o transformavam. Aos poucos, aprendia que presença não se compra, se constrói. A relação com a bebê deixava de ser mediada apenas por profissionais e passava a incluir suas próprias mãos, seu próprio tempo. A cidade também mudava ao redor. As estações passavam, o calor dava lugar a dias mais amenos, e o hospital deixava de ser o centro absoluto da história. A possibilidade de retorno para casa se aproximava, trazendo esperança e novos desafios. Nada era resolvido de uma vez. Tudo acontecia de forma gradual, coerente com as regras daquele universo, onde o cuidado exige constância e paciência. Se essa introdução já te tocou de alguma forma, se inscreve no canal agora. Essa história foi feita para quem acredita que nunca é tarde para aprender a amar, e cada próximo episódio vai aprofundar ainda mais essa transformação. O choro começou fraco, quase um sussurro, mas foi suficiente para atravessar o quarto do hospital e atingir um homem que jamais se considerou frágil. Ele estava em pé, de costas para a janela, observando a cidade cinza acordar mais uma vez, quando aquele som fez seu peito se contrair como nunca antes. A bebê estava ali havia dias. Dias longos, repetitivos, marcados pelo cheiro insistente de antisséptico, pelo som dos aparelhos e pela sensação constante de que o tempo havia parado só para ele. Nada em sua vida tinha sido assim. Ele sempre avançou, sempre decidiu, sempre comandou. Empresas cresceram sob suas ordens, contratos foram fechados com uma única palavra sua, crises foram resolvidas antes mesmo de se tornarem públicas. Mas agora, diante daquele pequeno corpo envolto em lençóis claros, ele não mandava em absolutamente nada. Nem no próprio medo. Sentou-se na poltrona dura ao lado do berço, passou a mão pelo rosto cansado e respirou fundo, tentando manter a postura que o mundo conhecia. O homem forte. O homem seguro. O homem que não se abala. Só que ali não havia câmeras, nem reuniões, nem funcionários esperando ordens. Havia apenas ele e a certeza incômoda de que não sabia cuidar do que mais importava. Os médicos entravam e saíam, sempre educados, sempre cuidadosos com as palavras. Falavam em evolução lenta, em paciência, em observação constante. Ele concordava com a cabeça, fazia perguntas objetivas, anotava tudo mentalmente, como se estivesse diante de mais um problema corporativo. Mas assim que ficava sozinho, o peso caía. O silêncio gritava. A culpa se espalhava. Desde o nascimento, ele havia feito tudo do jeito que sabia fazer. Garantiu os melhores profissionais, o melhor hospital, os melhores recursos. Acreditou que isso bastaria. Só não percebeu que a ausência não se compensa com excelência técnica. E agora, vendo a bebê se agitar a cada toque estranho, a cada troca de turno, algo dentro dele começava a ruir. As noites eram as piores. O hospital mudava de som, de cheiro, de ritmo. O ar ficava mais frio, as luzes mais duras. Ele permanecia ali, mesmo quando diziam que não precisava. Dormia mal, acordava com qualquer ruído, levantava-se inúmeras vezes apenas para confirmar que ela continuava respirando tranquila. Nessas horas, pensamentos que ele evitou por anos surgiam sem pedir licença. Lembranças, escolhas, ausências. Não havia como fugir. Durante o dia, tentava manter a rotina profissional. Participava de reuniões por chamada, tomava decisões rápidas, dava ordens secas. Mas bastava uma pausa para que a imagem do berço voltasse com força. A empresa começou a sentir sua instabilidade. Pessoas próximas notaram. Questionaram.
Sugeriram que ele delegasse mais. Ele respondeu com silêncio. A bebê não reagia bem à maioria das tentativas de cuidado. Chorava com facilidade, se agitava ao ser tocada por mãos apressadas, parecia inquieta mesmo quando os exames indicavam melhora. Era um desconforto que ninguém conseguia explicar completamente. Alguns diziam que era apenas sensibilidade. Outros falavam em adaptação. Ele ouvia tudo, mas sentia que havia algo além. Foi numa dessas tardes longas, quando o calor deixava o ar pesado mesmo dentro do hospital, que uma mudança sutil começou a se desenhar. Não foi anunciada. Não foi dramática. Apenas aconteceu. Uma presença diferente entrou no quarto, indicada quase por acaso, como se fosse apenas mais uma tentativa entre tantas outras. Não houve discursos, nem promessas. Apenas um jeito calmo de se aproximar, um cuidado paciente, um colo que não apressava o tempo. A bebê reagiu de forma quase imediata. O choro cessou mais rápido. A respiração desacelerou. Os pequenos dedos se fecharam com mais firmeza, como se reconhecessem algo que não sabia nomear. Ele observou tudo em silêncio. Primeiro com desconfiança. Depois com surpresa. E, por fim, com um incômodo difícil de aceitar. Alguém conseguia fazer o que ele não conseguia. Aquilo mexeu com seu orgulho, mas também abriu uma brecha inesperada. Pela primeira vez desde a internação, sentiu um fio de esperança que não vinha de gráficos nem relatórios médicos. Nos dias seguintes, aquela presença passou a ser constante. Não invadiu espaço, não impôs regras. Apenas se manteve ali, respeitando limites, seguindo orientações, mas acrescentando algo que o ambiente não tinha. Afeto sem pressa. Atenção verdadeira. Pequenos gestos que não custavam dinheiro, mas exigiam entrega. Os médicos perceberam a diferença. Ajustaram rotinas, flexibilizaram horários, permitiram pequenas mudanças. Nada radical, tudo com cautela. Mas o suficiente para que o ambiente começasse a se transformar. O quarto deixou de parecer apenas um espaço clínico. Passou a ter silêncio de descanso, não de tensão. Ele começou a chegar mais cedo e sair mais tarde. Sentava-se para observar. Fazia perguntas simples, diferentes das técnicas que costumava fazer. Queria entender rotinas, horários, sinais. Sentia vergonha de admitir o quanto desconhecia aquele universo, mas seguia. Cada aprendizado vinha acompanhado de um peso. A percepção clara de tudo o que havia perdido até ali. A empresa seguia pressionando. Decisões adiadas geravam desconforto. Pessoas importantes demonstravam impaciência. Ele começou a perceber que não conseguiria manter tudo como antes. Algo teria que ceder. Pela primeira vez, considerou reduzir compromissos. O pensamento o assustou. Sempre acreditou que recuar era sinal de fraqueza. Em momentos raros, quando ficava sozinho no banheiro do hospital, permitia-se chorar. Em silêncio. Com raiva de si mesmo. Com medo do futuro. Com uma culpa que não sabia como reparar. Esses instantes o deixavam exausto, mas estranhamente mais humano. O ambiente fora do hospital também começou a mudar. A casa, antes grande demais para o silêncio, começou a ser preparada aos poucos. Não por impulso, mas por necessidade. Janelas abertas, luz natural, espaços reorganizados. Nada extravagante. Apenas funcional, acolhedor, possível. Cada decisão vinha acompanhada de dúvidas e críticas externas, mas ele seguia. A bebê ainda estava ali. Frágil, sim. Mas agora mais calma. Mais presente. Mais viva naquele espaço que antes parecia hostil. Ele começou a entender que cuidar não era apenas estar fisicamente presente, mas emocionalmente disponível. E isso exigia algo que dinheiro nenhum ensinava. O tempo avançava devagar. Dias viravam semanas. A rotina hospitalar já não parecia tão estranha. Ele conhecia rostos, sons, horários. Aquele lugar, que começou como um pesadelo, tornava-se um campo de aprendizado doloroso, mas necessário. Nada estava resolvido. Havia obstáculos à frente, internos e externos. Havia decisões difíceis se aproximando. Mas, pela primeira vez, ele não se sentia completamente perdido. Algo havia mudado. Não de forma milagrosa, nem instantânea, mas de maneira real. E isso, para alguém que sempre viveu de certezas,
era assustador e transformador ao mesmo tempo. Os dias seguintes começaram a se encaixar uns nos outros como peças que ainda não formavam uma imagem completa, mas já deixavam claro que nada voltaria a ser como antes. A presença constante daquela mulher no quarto do hospital alterou o ritmo de tudo. Não apenas da bebê, mas também do homem que permanecia ali quase o tempo inteiro, mesmo quando tentava fingir que ainda comandava a própria vida como sempre fizera. Ele passou a perceber detalhes que antes ignorava. O modo como a luz da manhã entrava pela janela alta do hospital, refletindo nos aparelhos e criando sombras suaves na parede. O cheiro que mudava ao longo do dia, misturando limpeza, café requentado e algo quase imperceptível que lembrava a casa. O som dos passos já não causava o mesmo aperto no peito, porque ele reconhecia quem entrava e quem saía. A rotina começava a se tornar menos hostil, ainda que continuasse cansativa. A bebê reagia melhor a esse novo ritmo. Dormia por períodos um pouco mais longos, acordava menos agitada, aceitava o toque com menos resistência. Pequenos avanços, sempre tratados com cautela, mas que tinham impacto direto sobre o estado emocional dele. Cada melhora, por menor que fosse, trazia alívio e, ao mesmo tempo, medo. O medo de se apegar demais, de criar expectativas, de acreditar que finalmente estava no caminho certo. O conflito interno se aprofundava. Parte dele queria se entregar àquele momento, aprender, participar, mudar. Outra parte resistia com força. Ainda existia a voz interna que dizia que aquilo tudo era temporário, que ele precisava manter distância para não sofrer depois. Essa luta silenciosa se refletia em seu corpo. Dormia pouco, comia mal, sentia dores constantes nas costas e na cabeça, mas ignorava os sinais como sempre fez ao longo da vida. A pressão profissional não diminuiu. Pelo contrário. Reuniões se acumulavam, decisões eram cobradas, números deixavam de fechar como antes. Pessoas que sempre dependeram dele começaram a demonstrar impaciência. Ele percebia nos olhares, nas mensagens mais curtas, no tom das conversas. O império que construiu com tanto esforço exigia sua presença total, e agora ele não podia mais oferecê-la. Tentou compensar trabalhando à noite, depois que a bebê adormecia. Levava o computador para a pequena sala de espera, respondia mensagens, analisava relatórios. Mas a concentração falhava. Bastava um movimento diferente no quarto para que ele largasse tudo e se levantasse. Pela primeira vez, o trabalho deixava de ser prioridade absoluta, e essa constatação o assustava mais do que qualquer crise financeira. A mulher que cuidava da bebê mantinha uma postura discreta. Não interferia além do necessário, não dava opiniões sem ser questionada, não ocupava espaços que não lhe eram oferecidos. Ainda assim, sua influência era visível. O ambiente parecia mais humano quando ela estava ali. Pequenos gestos, como ajustar a manta com cuidado ou esperar alguns segundos antes de pegar a criança no colo, faziam diferença. Nada disso era improvisado. Tudo vinha de experiência, observação e sensibilidade. Ele começou a fazer perguntas. Primeiro sobre a rotina da bebê, depois sobre cuidados básicos, depois sobre sinais que indicavam desconforto. Não perguntava como um chefe, mas como alguém que admite não saber. Esse movimento interno exigia esforço. Admitir ignorância sempre foi difícil para ele. Mas agora parecia necessário. Com o passar das semanas, os médicos passaram a considerar novas possibilidades. Pequenas mudanças, sempre dentro das regras claras daquele universo hospitalar. Horários de visita mais flexíveis, momentos em que a bebê podia ficar em um ambiente um pouco mais silencioso, menos iluminado. Cada ajuste era fruto de observações anteriores, de registros feitos ao longo do tempo. Nada surgia do nada. Tudo tinha preparação. Ele acompanhava cada decisão com atenção. Lia relatórios, escutava explicações, fazia anotações mentais. Ainda assim, o que mais o impactava não eram os termos técnicos, mas as reações da bebê. O modo como ela relaxava quando o ambiente estava menos tenso. Como reagia melhor a vozes suaves e movimentos lentos. Essas percepções começaram a se conectar com memórias antigas, de uma infância que ele raramente revisitava. Aos poucos, a ideia de levar a bebê para casa começou a surgir. Não como uma certeza, mas como uma possibilidade distante. A casa, até então apenas um espaço de passagem, começou a ser pensada de outra forma. Ele autorizou mudanças simples. Ajustes nos quartos, compra de itens básicos, reorganização de horários de funcionários.
Cada decisão vinha acompanhada de insegurança e críticas externas. Pessoas próximas questionavam se ele estava preparado, se não seria melhor esperar mais, se aquilo não colocaria tudo em risco. Essas opiniões o afetavam mais do que ele gostaria de admitir. Sempre foi alguém que ignorou julgamentos, mas agora tudo parecia mais sensível. Cada comentário soava como uma cobrança, como um lembrete de que ele estava aprendendo tarde demais. Em noites mais difíceis, a culpa se tornava quase insuportável. A mulher que cuidava da bebê também enfrentava seus próprios dilemas. Mesmo sem verbalizar, era possível perceber o cuidado e manter limites. O apego crescia, mas vinha acompanhado de receio. Ela sabia que aquela não era sua filha, que sua presença tinha um propósito específico. Sua motivação era clara: fazer o melhor possível enquanto estivesse ali, garantir estabilidade, oferecer cuidado genuíno. Mas o risco emocional era real. O hospital já não parecia o mesmo. As paredes continuavam claras, os sons permaneciam, mas o clima havia mudado. Alguns profissionais comentavam discretamente sobre a evolução da bebê, outros demonstravam curiosidade sobre aquela dinâmica diferente. Nada era espetacular. Era um progresso silencioso, construído dia após dia. Em determinado momento, ele foi obrigado a se afastar por um dia inteiro. Um compromisso inadiável, uma reunião decisiva. Tentou se concentrar, mas passou horas inquieto, checando mensagens, imaginando como estavam as coisas no hospital. Quando voltou, encontrou a bebê tranquila, dormindo profundamente. Sentiu alívio, mas também uma pontada de ciúme de si mesmo. O mundo não desmoronou em sua ausência. Isso fez refletir sobre controle, presença e confiança. Naquela noite, ficou mais tempo observando. Não interferiu. Apenas assistiu aos cuidados, aos movimentos lentos, à forma como o ambiente se ajustava ao ritmo da criança. Percebeu que aprenderia mais observando do que comandando. Essa percepção não veio sem resistência, mas se instalou com força. O corpo começou a dar sinais de esgotamento. Ele ignorou a maioria, mas não conseguiu ignorar a exaustão emocional. Em um momento de solidão, sentado novamente naquela poltrona desconfortável, sentiu as lágrimas escorrerem sem aviso. Não tentou conter. Não havia mais forças para isso. Foi um choro silencioso, carregado de medo, arrependimento e um desejo profundo de acertar. Nada naquele processo era rápido. A cada avanço, surgia um novo obstáculo. A cada decisão, um sacrifício. Reduzir compromissos significava perder dinheiro. Delegar significava confiar. Permanecer no hospital significava se afastar de antigas alianças. Ainda assim, ele seguia. Não por heroísmo, mas porque já não conseguia voltar atrás. A bebê permanecia ali, pequena, mas cada vez mais presente. Seu simples respirar, agora mais regular, era motivo de esperança. O calor do corpo, o peso leve nos braços, tudo isso começava a criar um vínculo que ele nunca experimentou antes. Um vínculo que não se impunha, mas se construía. O tempo continuava avançando. Sem promessas, sem garantias. Apenas dias que se sucediam, transformando lentamente um homem acostumado a mandar em alguém que começava, finalmente, a cuidar. Os dias passaram a ser marcados por uma contagem silenciosa que ninguém verbalizava, mas todos sentiam. Cada manhã representava mais um passo desde o início da internação, mais uma tentativa de estabilizar uma rotina que nunca deveria ter sido quebrada. O homem já não se lembrava exatamente quando havia parado de contar em horas e começado a contar em respirações tranquilas, em cochilos completos, em intervalos de silêncio sem choro. Essa passou a ser sua nova métrica de sucesso. A bebê acordava mais serena na maior parte do tempo. Não significava ausência de dificuldades, mas indicava uma adaptação gradual. O corpo pequeno parecia reconhecer o ambiente, os sons, as mãos que a tocavam com cuidado. O hospital continuava sendo um espaço técnico, cheio de regras e limitações, mas havia deixado de ser um lugar exclusivamente ameaçador. O ar parecia menos pesado, mesmo quando o calor apertava e o barulho dos corredores aumentava. Ele se surpreendeu ao perceber que já não se sentia um visitante. Conhecia os horários, sabia quando o movimento diminuía, reconhecia as vozes que passavam pelo corredor. Começava a antecipar necessidades simples, como ajustar a iluminação ou pedir silêncio quando percebia que a bebê estava mais sensível. Pequenos gestos, quase automáticos, que indicavam uma mudança profunda em sua postura.
A mulher responsável pelos cuidados mantinha a mesma calma desde o primeiro dia. Não havia pressa em seus movimentos, nem ansiedade em suas decisões. Tudo era feito com atenção e constância. Ele começou a entender que aquela serenidade não vinha de improviso, mas de anos lidando com limites, frustrações e situações delicadas. Essa percepção gerou respeito, mas também trouxe um novo incômodo. Ele passou a se questionar por que nunca havia buscado aprender algo assim antes. Em um dos dias mais quentes da semana, a equipe médica autorizou que a bebê permanecesse por mais tempo fora do quarto, em uma área interna com janelas amplas. A mudança parecia simples, mas exigia preparo. Observações anteriores haviam indicado que a luz natural e a ventilação ajudavam a acalmá-la. Nada foi decidido de repente. Tudo vinha sendo construído aos poucos, com base em reações observadas e registros constantes. Ele acompanhou esse momento com atenção redobrada. Sentou-se próximo, observou o rosto da bebê se contrair por alguns segundos e depois relaxar. O brilho suave da luz refletia na pele clara, e o ar morno parecia trazer algum conforto. Foi ali que ele sentiu algo diferente. Não era apenas alívio. Era orgulho. Um sentimento estranho, quase desconhecido, que surgia não por uma conquista profissional, mas por um avanço frágil e silencioso. Ao mesmo tempo, fora do hospital, as coisas se tornavam mais complexas. A ausência prolongada começou a gerar consequências visíveis. Decisões tomadas por outras pessoas não seguiam exatamente sua visão. Resultados financeiros oscilaram. Ele recebia relatórios cada vez mais extensos, mensagens mais frequentes, pedidos urgentes. A pressão aumentava. Havia dias em que ele se perguntava se estava fazendo a escolha certa. Essas dúvidas não eram ditas em voz alta, mas apareciam em seu olhar cansado, em seus ombros tensos, na forma como respirava fundo antes de atender uma ligação. O conflito interno se intensificava. De um lado, a vida que sempre conheceu, estruturada, previsível, controlável. Do outro, uma realidade frágil, imprevisível, que exigia presença emocional e entrega constante. A bebê teve um dia mais difícil naquela semana. Nada grave, mas suficiente para quebrar a sensação de estabilidade que começava a se formar. Chorou mais, dormiu menos, demonstrou desconforto. Ele sentiu o chão escapar por alguns instantes. A velha sensação de impotência retornou com força. Passou horas inquieto, caminhando pelo quarto, tentando entender o que havia mudado. A resposta não veio de imediato. Foi necessária observação, paciência e ajustes. Um som mais alto no corredor, uma alteração na rotina, um cansaço acumulado. Tudo isso se somava. O processo de cuidado se mostrou ainda mais delicado do que ele imaginava. Não havia linha reta. Havia avanços e recuos. Essa percepção trouxe frustração, mas também aprendizado. Naquela noite, ele permaneceu acordado até tarde, sentado ao lado do berço, segurando a mão pequena com cuidado. O toque era leve, quase imperceptível, mas parecia criar uma conexão que ia além do físico. Ele sentiu um nó na garganta ao perceber que aquela simples presença era algo que jamais poderia ser delegado completamente. Pela primeira vez, aceitou que precisava aprender a ficar, não apenas a resolver. A mulher que cuidava da bebê percebeu sua exaustão. Sem invadir espaço, sugeriu pequenas mudanças. Alternar turnos de descanso, aceitar ajuda, respeitar limites do próprio corpo. Nada disso foi dito como ordem, mas como orientação. Ele ouviu com atenção. A ideia de precisar de ajuda sempre foi difícil de aceitar, mas naquele momento soava necessária. Nos dias seguintes, tentou colocar algumas dessas sugestões em prática. Saiu do hospital por períodos curtos para tomar ar, comer algo decente, descansar. No início, a ansiedade era intensa. Voltava rapidamente, temendo encontrar tudo diferente. Aos poucos, começou a confiar. Não cegamente, mas de forma consciente. Cada retorno tranquilo fortalecia essa confiança. O ambiente da casa continuava em transformação. Funcionários recebiam novas orientações, espaços eram reorganizados, horários ajustados. Ele se envolvia em detalhes que antes considerava irrelevantes. Testava luzes, avaliava sons, observava como o calor se espalhava pelos cômodos ao longo do dia. Tudo isso tinha um propósito claro. Criar um espaço que acolhesse, não apenas impressionasse. As críticas externas continuavam.
Algumas vinham disfarçadas de preocupação, outras eram mais diretas. Questionavam sua capacidade, suas prioridades, suas escolhas. Ele sentia o peso dessas opiniões, mas começava a se posicionar de forma diferente. Já não respondia com irritação ou silêncio absoluto. Simplesmente seguia. Essa postura custava caro emocionalmente, mas trazia uma sensação de coerência que ele nunca havia experimentado. A bebê voltou a apresentar sinais de melhora depois daquele dia difícil. Dormiu melhor, alimentou-se com mais tranquilidade, manteve-se mais serena ao longo do dia. Nada era comemorado em excesso. Ele aprendeu a celebrar internamente, com cautela. Cada avanço vinha acompanhado da consciência de que tudo poderia mudar novamente. Em um momento de distração, ele percebeu que sorria. Um sorriso pequeno, contido, mas genuíno. Não lembrava quando havia sorrido assim pela última vez. Aquilo o surpreendeu. Fez com que refletisse sobre o quanto havia se fechado ao longo dos anos, acreditando que emoções atrapalhavam decisões. Agora entendia que talvez fossem elas que dessem sentido às escolhas. O hospital, que antes representava apenas tensão, começava a simbolizar transformação. Não apenas da bebê, mas dele próprio. Ele não se tornará outra pessoa, mas começava a acessar partes de si que sempre manteve afastadas. Essa mudança não era confortável. Era confusa, cansativa, cheia de dúvidas. Ainda assim, parecia necessária. A contagem seguia. Dias acumulados, aprendizados somados, limites testados. Ele já não contava quanto tempo faltava para sair dali. Contava o que estava sendo construído naquele intervalo incerto. Sabia que nada seria simples quando o momento chegasse. Haveria novos desafios, novas decisões, novos sacrifícios. Mas, naquele ponto, sentado novamente ao lado do berço, observando a bebê respirar com mais regularidade, ele teve certeza de algo que nunca havia permitido sentir. Independente do que viesse depois, aquele processo já havia mudado tudo dentro dele. E essa mudança, lenta e silenciosa, era o verdadeiro começo. O quarto do hospital já não parecia o mesmo. Não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque o homem havia mudado a forma de ocupá-lo. Ele já não permanecia imóvel na poltrona esperando notícias, nem observava os aparelhos como se fossem juízes silenciosos. Agora se levantava com cuidado, ajustava a iluminação, aproximava-se do berço com menos rigidez e mais atenção. A contagem invisível seguia, não em números ditos, mas em dias acumulados desde o início daquela espera que parecia interminável. A bebê apresentava uma estabilidade que, semanas antes, seria considerada improvável. Não era uma transformação repentina, nem um avanço espetacular. Era algo mais sutil. A respiração constante, o sono que se estendia um pouco além do esperado, a forma como o corpo pequeno já não reagia de maneira tão brusca a estímulos simples. Esses detalhes se tornaram referências para ele. Passou a observar com um olhar mais treinado, menos ansioso, ainda que o medo jamais desaparecesse por completo. O ambiente hospitalar seguia impondo suas regras. Horários rígidos, procedimentos definidos, limites claros. Nada ali se adaptava completamente à vontade de alguém, independentemente de sua posição social. Esse choque de realidades continuava sendo um aprendizado duro. Ele, que sempre negociou exceções, começou a aceitar que havia situações em que o controle simplesmente não existia. O máximo que podia fazer era participar, compreender e respeitar o ritmo imposto. A mulher responsável pelos cuidados mantinha sua presença constante, quase silenciosa. Não buscava protagonismo, não ocupava espaços além do necessário. Ainda assim, sua influência se espalhava pelo quarto. Havia um padrão nos gestos, uma lógica na rotina, uma constância que fazia diferença. Ele começou a perceber que aquela previsibilidade era, na verdade, uma forma de segurança para bebê. E, aos poucos, também para ele. Em um dos dias mais longos daquela semana, uma conversa mais direta aconteceu com a equipe médica. Não houve promessas exageradas nem palavras otimistas demais. Apenas uma avaliação honesta. A possibilidade de uma transição gradual começou a ser mencionada. Não uma saída imediata, mas um planejamento. Esse planejamento, no entanto, exigiria ainda mais atenção, mais dedicação, mais preparo. Nada seria feito de maneira precipitada. Essa informação teve um impacto profundo. A ideia de levar a bebê para casa, que antes parecia distante,
ganhou contornos reais. Com isso vieram novas preocupações. Ele se deu conta de que não bastava querer. Precisaria estar pronto. Precisaria mudar hábitos, reorganizar prioridades, aprender de verdade. A casa, que vinha sendo preparada aos poucos, passou a exigir decisões mais concretas. Passou a visitar o local com um olhar diferente. Já não enxergava apenas espaços e objetos, mas possibilidades e riscos. Avaliava a temperatura dos ambientes, o nível de ruído vindo da rua, a incidência de luz ao longo do dia. Percebeu falhas que nunca notara antes. Aquilo o incomodou, mas também o motivou. Cada ajuste representava um esforço, financeiro e emocional, mas ele seguia. Enquanto isso, a empresa atravessava um momento delicado. Decisões tomadas em sua ausência começaram a gerar conflitos internos. Pessoas que sempre dependeram diretamente dele agora precisavam agir sozinhas, e nem sempre faziam escolhas alinhadas com sua visão. Isso gerava tensão. Ele sentia a necessidade de intervir, mas também reconhecia que não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse dilema o colocava diante de um obstáculo claro. Manter o controle total significaria se afastar do hospital. Permanecer ao lado da bebê exigiria abrir mão de parte desse controle. Não havia solução perfeita. Cada escolha vinha acompanhada de perdas. Esse entendimento o deixou inquieto por dias. Em uma tarde particularmente cansativa, ele tentou trabalhar por algumas horas seguidas sem interrupção. Sentou-se na pequena mesa, abriu relatórios, fez ligações. Mas bastou um som diferente vindo do quarto para que sua concentração se dissipasse. Fechou o computador, respirou fundo e aceitou algo que vinha resistindo. Aquela vida antiga, baseada em eficiência absoluta, não se encaixava mais naquela nova realidade. A bebê teve outro dia de oscilação. Nada alarmante, mas suficiente para trazer de volta a insegurança. Ele sentiu o coração acelerar, as mãos suarem, a mente correr para cenários que preferia evitar. Passou horas em estado de alerta, observando cada movimento, cada expressão. O cansaço se acumulava, mas o medo mantinha desperto. Foi nessa noite que a vulnerabilidade se manifestou de forma mais intensa. Sentado no chão do banheiro, longe de qualquer olhar, ele deixou que o peso caísse de uma vez. Chorou sem pressa, sem tentar controlar o som, sem vergonha. Não era apenas pelo presente, mas por tudo que havia deixado de viver, por tudo que acreditou que poderia resolver depois. Aquele momento não o enfraqueceu. Ao contrário, o deixou mais consciente de seus próprios limites. Nos dias seguintes, tentou agir de forma mais equilibrada. Aceitou ajuda quando oferecida. Permitiu-se descansar em pequenos intervalos. Não foi fácil. A sensação de culpa surgia sempre que se afastava, mesmo que por pouco tempo. Ainda assim, começou a entender que cuidar também significava preservar a própria energia. A relação com a bebê ganhava novos contornos. Ele já não se aproximava apenas como alguém que observa, mas como alguém que participa. Segurava com mais firmeza, falava em tom baixo, permanecia por mais tempo. No início, os movimentos eram inseguros. Com o tempo, tornaram-se mais naturais. Cada interação reforçava um vínculo que não havia sido construído no início da vida da criança, mas que agora se formava com intensidade. A mulher que acompanhava os cuidados observava essa mudança com atenção. Ajustava orientações, sugeria pequenos gestos, respeitava o ritmo dele. Não havia imposição. Apenas um processo gradual de aprendizado. Ele passou a confiar mais. Não de forma cega, mas consciente. Essa confiança se estendia aos poucos para outros aspectos da vida. As críticas externas não cessaram. Algumas pessoas continuavam questionando suas escolhas, insinuando que ele estava se afastando de responsabilidades importantes. Outras demonstravam preocupação genuína. Ele escutava tudo, mas já não reagia como antes. Havia uma clareza interna se formando. Não precisava mais justificar cada decisão. Sabia por que estava ali. O hospital começava a parecer menos ameaçador e mais transitório. Não no sentido de descuido, mas de preparação. Cada dia ali era encarado como parte de um processo maior. Ele passou a contar não apenas os dias de internação, mas os dias de aprendizado. O que havia entendido sobre si mesmo, sobre a bebê, sobre o que realmente importava. A bebê demonstrava sinais consistentes de adaptação. Mantinha períodos de serenidade mais longos,
reagia melhor aos cuidados, apresentava uma presença mais ativa. Esses avanços eram registrados, acompanhados, analisados. Tudo dentro das regras estabelecidas desde o início. Nada fugia ao protocolo. O que mudava era a forma como ele se inseria nesse protocolo. Ao final de mais um dia, sentado ao lado do berço, ele percebeu algo que o surpreendeu. Já não sentia apenas medo do futuro. Sentia responsabilidade. Uma responsabilidade que não pesava como um fardo, mas como um compromisso real. Sabia que os desafios não haviam terminado. Sabia que a saída do hospital traria novas dificuldades. Ainda assim, havia uma convicção silenciosa se formando. A contagem seguia. Não havia data exata marcada, nem garantias absolutas. Mas havia progresso. Havia esforço. Havia mudança. E, para alguém que sempre acreditou que tudo precisava ser imediato, aprender a respeitar o tempo foi a maior transformação até ali. O tempo dentro do hospital passou a ser sentido de outra forma. Já não era apenas espera. Tornou-se preparação. Cada manhã trazia uma mistura de ansiedade e atenção redobrada. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Como se qualquer detalhe pudesse indicar um avanço ou exigir um recuo. O homem acordava antes do despertador, mesmo quando dormia fora dali, e sua primeira preocupação era sempre a mesma. Como estava a bebê? Essa pergunta ecoava antes mesmo de abrir os olhos. A rotina se consolidou com uma firmeza que ele jamais imaginou possível. Horários de alimentação, períodos de descanso, momentos de estímulo e silêncio. Tudo passou a ter uma ordem clara. Não uma ordem imposta pelo controle que ele sempre exerceu na vida profissional, mas uma ordem construída a partir da observação. Ele aprendeu a identificar sinais quase imperceptíveis. Um franzir leve no rosto, um movimento diferente das mãos, uma mudança no ritmo da respiração. Esses sinais passaram a orientar suas atitudes mais do que qualquer agenda. A bebê demonstrava uma serenidade crescente. Ainda havia dias instáveis, ainda havia momentos de desconforto, mas a constância começava a prevalecer. Isso trouxe um efeito inesperado. O medo intenso que antes dominava cada pensamento deu lugar a uma vigilância mais consciente. Ele continuava atento, mas já não vivia em estado permanente de alerta. Essa mudança interna foi percebida até mesmo por quem circulava ao redor. Com essa relativa estabilidade, novas conversas começaram a surgir. A possibilidade de períodos maiores fora do quarto, o planejamento de pequenas adaptações, a preparação emocional para uma transição futura. Nada era dito de forma definitiva, mas a ideia deixava de ser apenas um desejo distante. Ele sentia o peso dessa responsabilidade crescer dia após dia. Fora do hospital, a casa já não era mais apenas um projeto. Tornará-se um espaço em transformação real. Ele passou a visitá-la com frequência, acompanhado de profissionais, observando cada detalhe. O silêncio excessivo, que antes considerava sinal de conforto, agora soava vazio. Ajustou rotinas, reduziu barulhos desnecessários, pediu mudanças simples que nunca haviam sido prioridade. Cada decisão vinha acompanhada de reflexões profundas. Estava moldando um ambiente para alguém que dependia inteiramente dele. A empresa continuava exigindo atenção. Ele tentava se dividir, mas agora com limites mais claros. Delegou funções importantes, mesmo sabendo que isso implicaria riscos. Alguns resultados não foram os esperados. Houve prejuízos financeiros, tensões internas, questionamentos diretos. Cada impacto negativo reforçava o custo de suas escolhas. Ainda assim, ele não recuava. O sacrifício era visível e constante. Em certos dias, a exaustão se tornava quase física. O corpo reclamava. Dores surgiam, o sono era interrompido, a mente parecia não desligar nunca. Houve um momento em que ele precisou se sentar no corredor, sentindo o peso do próprio corpo como se tivesse envelhecido anos em poucas semanas. Foi ali que percebeu que não era invencível. Nunca foi. Apenas fingiu ser. A bebê teve uma semana especialmente tranquila. Dormiu bem, reagiu de forma positiva aos estímulos, manteve uma regularidade que trouxe alívio a todos. Esse período permitiu que ele se aproximasse ainda mais. Segurou no colo por mais tempo,
caminhou lentamente pelo quarto, falou em voz baixa, mesmo sem saber se era compreendido. Cada gesto criava uma intimidade nova, delicada, quase sagrada. Essa aproximação, no entanto, trouxe um medo diferente. O medo de perder aquela conexão quando a rotina mudasse. Ele começou a entender que o apego não era apenas um risco emocional, mas uma necessidade. Ainda assim, o receio permanecia. O passado o ensinou a se proteger. Agora, precisava desaprender. A mulher que acompanhava os cuidados manteve sua postura firme e serena. Observava, orientava quando necessário, mas também sabia se afastar. Ele começou a confiar não apenas em sua experiência, mas em seu julgamento. Essa confiança não surgiu de repente. Foi construída em pequenos gestos, em escolhas acertadas, em momentos difíceis superados com equilíbrio. Um dia, uma conversa mais longa aconteceu. Não foi técnica, nem formal. Foi sobre limites, sobre expectativas, sobre o que viria depois. Ele ouviu mais do que falou. Pela primeira vez, admitiu em voz alta que tinha medo de não dar conta. Essa confissão o deixou exposto, mas também aliviado. Não havia mais necessidade de sustentar uma imagem de controle absoluto. As reações externas continuavam. Algumas pessoas se afastaram, incomodadas com sua ausência. Outras se aproximaram, oferecendo apoio inesperado. Ele passou a filtrar melhor quem permitia por perto. Já não tinha energia para lidar com tudo. Essa seleção foi dolorosa, mas necessária. O hospital começava a parecer menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. O espaço que antes representava ameaça agora simbolizava aprendizado. Ele conhecia os corredores, entendia os protocolos, antecipava procedimentos. Isso não diminuía a seriedade da situação, mas trazia uma sensação de pertencimento. Como se estivesse finalmente no lugar onde precisava estar. Houve um dia em que a bebê apresentou um desconforto leve durante a madrugada. Nada grave, mas suficiente para quebrar a tranquilidade recente. Ele acordou com o coração acelerado, chamou ajuda, acompanhou cada passo. A resposta foi rápida, eficiente, tranquila. Em poucas horas, tudo estava sob controle. O episódio deixou marcas. Mostrou que a estabilidade não significava ausência de desafios. Naquela manhã, ele se sentiu mais cansado do que nunca, mas também mais confiante. Percebeu que havia lidado com a situação sem desespero, sem paralisia. Isso o surpreendeu. Talvez estivesse aprendendo mais do que imaginava. A preparação para a transição ganhou novos contornos. Conversa sobre rotina em casa, cuidados diários, ajustes necessários. Ele se envolvia em tudo. Tomava notas mentais, fazia perguntas simples, buscava entender o que antes considerava detalhe. Cada informação era absorvida com seriedade. O ambiente fora do hospital também refletia essa mudança. Sua postura profissional se tornava mais ponderada. Já não reagia impulsivamente. Aceitava perdas com mais maturidade. Essa transformação era percebida por quem convivia com ele, ainda que poucos compreendessem a origem. Em momentos de silêncio, ele refletia sobre o caminho percorrido. Lembrava-se de como chegou ali, da sensação de impotência, do medo constante. Comparava com o presente. Não havia certezas absolutas, mas havia progresso. E esse progresso não vinha de dinheiro, influência ou poder. Vinha de presença. A bebê continuava ali, pequena, dependente, mas cada vez mais presente no mundo ao redor. Seu simples respirar, agora constante, tornava-se o centro de tudo. Ele entendia que aquela experiência não estava apenas transformando a vida da criança. Estava reconstruindo a dele. O tempo seguia avançando. Não havia data marcada, nem garantias. Mas havia algo sólido sendo construído. Uma base emocional que nunca existiu antes. Ele sabia que os próximos passos exigiriam ainda mais esforço. Sabia que o caminho não seria fácil. Ainda assim, sentia-se preparado para continuar. Não por coragem repentina, mas porque, pouco a pouco, aprenderá que cuidar era um ato diário, silencioso, imperfeito e profundamente transformador. A sensação de que algo estava mudando ganhou força nos dias que se seguiram. Não era um anúncio oficial, nem uma promessa concreta, mas um clima diferente que se instalou no quarto do hospital. O homem percebeu isso logo ao
Acordar numa manhã mais fresca, quando o sol entrou suave pela janela e a bebê permaneceu dormindo por mais tempo do que o habitual. Aquele silêncio não era tenso. Era tranquilo. E isso, por si só, já representava uma vitória. Ele se aproximou devagar, observando cada detalhe. A respiração regular, o leve movimento do peito, as mãos relaxadas. Por alguns minutos, ficou ali sem fazer nada, apenas presente. Esse hábito, que no início parecia impossível, agora fazia parte de sua rotina. Aprendeu que nem tudo exigia ação imediata. Algumas coisas pediam apenas permanência. A equipe médica começou a agir com uma naturalidade diferente. As conversas não giravam mais apenas em torno de riscos e cuidados emergenciais. Passaram a incluir planejamento, adaptação, preparação emocional. Nada era decidido às pressas, mas o tom havia mudado. Ele escutava com atenção, consciente de que cada palavra carregava responsabilidade. A possibilidade de passar períodos maiores fora do hospital começou a ser discutida com mais clareza. Ainda não era uma saída definitiva, mas um teste. Algumas horas em casa, sob condições específicas, com rotinas bem definidas. Essa ideia trouxe uma mistura intensa de emoções. Alegria, medo, ansiedade. Tudo ao mesmo tempo. A casa, que vinha sendo preparada aos poucos, agora precisava estar pronta de verdade. Ele se dedicou a isso com um foco diferente de tudo que já havia feito. Não se tratava de luxo, mas de funcionalidade. Observava a circulação de ar, a iluminação natural, o silêncio necessário para o descanso. Ajustou horários de funcionários, reorganizou espaços, eliminou excessos. Cada escolha tinha um motivo claro, apresentado anteriormente em conversas, observações e aprendizados. Ao mesmo tempo, a empresa enfrentava uma fase delicada. As consequências de suas ausências se acumulavam. Projetos atrasaram, decisões foram questionadas, alianças começaram a se desgastar. Houve um dia em que ele precisou enfrentar uma reunião difícil, cheia de cobranças diretas. Escutou tudo com atenção, sentindo o peso de cada palavra. Sabia que parte daquilo era consequência de suas escolhas recentes. Essa reunião teve um impacto profundo. Ao sair, sentiu um aperto no peito, uma dúvida cruel. Estaria destruindo tudo que construiu por algo que ainda nem estava garantido. A pergunta o acompanhou de volta ao hospital, ecoando em sua mente. Ao entrar no quarto e ver a bebê tranquila, aquela dúvida perdeu força. Não desapareceu, mas mudou de lugar. Ele percebeu que algumas perdas eram inevitáveis quando se escolhia permanecer. A bebê reagiu bem às mudanças sutis de rotina. Aceitava melhor os períodos de estímulo, descansava com mais facilidade, mantinha uma regularidade que antes parecia distante. Esses sinais eram registrados, analisados, discutidos. Tudo dentro das regras claras daquele universo. Não havia atalhos. Apenas continuidade. A mulher que acompanhava os cuidados mantinha sua postura firme. Não demonstrava euforia, nem ansiedade. Sabia que cada avanço exigia cautela. Ele passou a respeitar ainda mais essa atitude. Aprendeu que entusiasmo excessivo poderia atrapalhar tanto quanto medo. Essa compreensão o ajudou a manter os pés no chão. Em um dos dias mais significativos daquela fase, a primeira saída para casa foi autorizada. Não houve comemoração. Houve preparo. Uma lista extensa de orientações, cuidados específicos, limites claros. Ele ouviu tudo com atenção quase reverente. Aquela não era uma conquista simples. Era uma responsabilidade imensa. O trajeto até a casa foi silencioso. O som da cidade, que antes fazia parte de sua rotina sem ser percebido, agora parecia intenso. Buzinas, vozes, o calor do asfalto. Tudo soava diferente quando se carrega algo tão frágil. Ele sentiu as mãos suarem, o coração acelerar. Cada semáforo parecia uma eternidade. Ao entrar em casa, sentiu um impacto difícil de descrever. O espaço estava preparado, mas ainda assim parecia novo. O silêncio era diferente do hospital. Não havia aparelhos, nem passos constantes no corredor. Apenas o som distante da rua e a respiração da bebê. Esse contraste o deixou em alerta. As primeiras horas foram tensas. Ele observava cada movimento, cada expressão. Qualquer sinal diferente parecia motivo de preocupação. A mulher que acompanhava os cuidados manteve a calma,
guiando a rotina com precisão. Aos poucos, a bebê se adaptou. Dormiu, acordou tranquila, reagiu bem ao ambiente. Esse período trouxe um alívio contido, misturado com um cansaço profundo. A volta ao hospital aconteceu conforme o planejado. Nada foi alterado. O teste havia sido positivo, mas não definitivo. Ainda havia muito a observar. Ele sentiu um misto de frustração e gratidão. Queria mais tempo, mas entendia a necessidade de seguir cada etapa. Nos dias seguintes, essa rotina se repetiu algumas vezes. Pequenas saídas, retornos cuidadosos, avaliações constantes. Cada ida e volta exigia energia, atenção e paciência. Ele percebeu o quanto esse processo era exaustivo, mas também transformador. Passou a confiar mais em si mesmo, ainda que o medo continuasse presente. A empresa continuava cobrando. Alguns conflitos se agravaram. Houve perdas financeiras claras. Ele sentiu o impacto dessas perdas com intensidade. Não era apenas dinheiro. Era reputação, controle, poder. Tudo aquilo que sempre definiu sua identidade. Abrir mão disso, mesmo que parcialmente, doía. Em um momento de fragilidade, ele se perguntou quem estava se tornando. Já não era o homem que vivia exclusivamente para o trabalho, mas também não se sentia completamente confortável nesse novo papel. Essa crise de identidade o acompanhou por dias. Conversas internas difíceis, noites mal dormidas, reflexões profundas. A bebê, por outro lado, parecia se fortalecer. Cada retorno do hospital para casa mostrava uma adaptação melhor. O corpo reagia de forma mais equilibrada, o sono se organizava, o choro diminuía. Esses avanços não eram milagrosos. Eram fruto de esforço contínuo, atenção constante e respeito aos limites. O ambiente do hospital começou a parecer menos central. Ainda importante, ainda necessário, mas não mais absoluto. Ele já conseguia imaginar a rotina fora dali, ainda que com cautela. Essa visualização trouxe esperança, mas também responsabilidade. Sabia que o verdadeiro desafio começaria quando aquela porta se fechasse de vez. Houve uma noite em que ele ficou sozinho com a bebê por algumas horas. A mulher que acompanhava os cuidados precisou se ausentar por um curto período, tudo previamente combinado. Ele sentiu um frio na barriga, mas aceitou. Seguiu cada orientação, respeitou horários, manteve a calma. Quando a bebê adormeceu tranquilamente, ele se sentou ao lado do berço e deixou o ar sair lentamente dos pulmões. Aquele momento foi silencioso e profundo. Pela primeira vez, sentiu que estava realmente conseguindo. Não de forma perfeita, mas suficiente. Esse sentimento não veio acompanhado de euforia. Veio como uma paz discreta, quase tímida. E isso o emocionou mais do que qualquer grande conquista profissional. Ao final daquele período, ao retornar para o hospital, ele se deu conta de que já não contava apenas os dias de internação. Contava as pequenas vitórias, os aprendizados, os medos enfrentados. A contagem havia mudado de significado. Sabia que ainda havia um caminho longo pela frente. Que novos obstáculos surgiriam. Que o equilíbrio entre suas duas vidas exigiria ajustes constantes. Ainda assim, algo estava claro. Ele não era mais o mesmo homem que entrou naquele hospital semanas atrás. E essa transformação, construída passo a passo, começava a se refletir em tudo ao redor. O tempo passou a ser percebido de outra forma. Já não era marcado apenas pelos horários rígidos do hospital ou pelas agendas da empresa, mas pelos pequenos sinais do corpo frágil que agora ocupava o centro de tudo. A bebê reagia melhor aos estímulos, aceitava o colo com mais tranquilidade e parecia reconhecer o ambiente quando retornava para casa, mesmo que por períodos ainda limitados. Essa percepção trouxe uma sensação estranha de pertencimento, como se aquele vínculo estivesse se consolidando silenciosamente. Ele acordava antes do amanhecer, não por obrigação, mas por hábito adquirido. O corpo já se ajustara à nova rotina. Caminhava pela casa ainda em silêncio, observando cada detalhe preparado com tanto cuidado. O quarto permanecia organizado, sem excessos, com tudo ao alcance das mãos. Nada ali era decorativo. Tudo tinha função, propósito e intenção. As idas ao hospital começaram a se tornar menos pesadas emocionalmente, embora continuassem exigindo atenção absoluta. O ambiente já não despertava o mesmo medo constante. Havia respeito, cautela e responsabilidade, mas também confiança.
Ele passou a perceber nuances nos diálogos da equipe, palavras que indicavam avanço, mesmo quando eram ditas com cautela profissional. A bebê demonstrava sinais claros de adaptação. O choro já não era frequente, quando surgia, parecia mais uma comunicação do que um alerta. O sono se tornava mais profundo, os períodos de vigília mais organizados. Esses detalhes, que antes passariam despercebidos em outra fase de sua vida, agora eram observados com atenção quase obsessiva. A empresa, por sua vez, entrava em um momento decisivo. Alguns sócios pressionavam por uma posição mais firme. Havia rumores de movimentações internas, tentativas veladas de assumir decisões estratégicas na sua ausência. Ele estava ciente de tudo. Recebia relatórios, participava de reuniões pontuais, mas não mergulhava como antes. Essa distância começou a gerar incômodo, tanto nele quanto nos outros. Em um desses encontros, ouviu questionamentos diretos sobre suas prioridades. Não houve acusações abertas, mas o recado foi claro. Esperavam dele uma postura mais presente, mais agressiva, mais alinhada ao que sempre foi. Ele escutou em silêncio, sentindo o peso daquela expectativa. Ao encerrar a reunião, permaneceu sentado por alguns minutos, refletindo. Percebeu que responder àquelas cobranças exigiria mais do que palavras. No retorno para casa, passou um longo tempo observando a bebê dormir. Aquele contraste entre o mundo corporativo e aquele quarto silencioso era quase brutal. Ali não havia disputas, nem jogos de poder. Havia apenas cuidado, atenção e responsabilidade. Essa constatação trouxe um conflito interno profundo. Sentia-se dividido entre duas versões de si mesmo, ambas legítimas, mas cada vez mais difíceis de conciliar. Os dias seguintes foram marcados por decisões silenciosas. Ajustes na gestão, delegações estratégicas, escolhas que antes jamais seriam feitas. Ele começou a abrir mão de controle, algo que sempre considerou uma fraqueza. Descobriu, com surpresa, que confiar também exigia força. E que esse exercício desgastava mais do que enfrentar qualquer concorrente. Enquanto isso, a rotina com a bebê se tornava mais natural. Ele já não precisava consultar listas a cada movimento. Sabia reconhecer sinais, antecipar necessidades, manter a calma mesmo diante de imprevistos. Esse aprendizado não veio sem erros. Houve noites difíceis, momentos de insegurança, dúvidas silenciosas. Mas cada dificuldade superada fortalecia algo dentro dele. A mulher responsável pelos cuidados continuava firme, observando, corrigindo quando necessário, elogiando de forma discreta. Havia entre eles uma comunicação quase automática. Não era preciso explicar tudo. Um olhar, um gesto, um silêncio bastavam. Essa parceria silenciosa se tornou um pilar importante naquele processo. Em uma tarde mais quente, durante uma das visitas ao hospital, um médico comentou sobre a possibilidade real de alta em um futuro próximo, desde que os avanços se mantivessem. A frase foi dita com cautela, sem promessas, mas ecoou de forma intensa. Ele sentiu o coração acelerar, mas conteve qualquer reação exagerada. Sabia que aquele caminho exigia paciência até o fim. A expectativa, mesmo controlada, trouxe noites mais agitadas. Pensava na rotina fora do hospital, nos desafios que surgiriam sem a supervisão constante da equipe médica. Pensava também na exposição pública, na curiosidade externa, nas perguntas que inevitavelmente apareceriam. Sua vida sempre foi observada, mas agora havia algo muito mais sensível em jogo. Houve um dia em que precisou enfrentar a imprensa, ainda que de forma indireta. Notícias começaram a circular, especulações surgiram. Ele escolheu o silêncio. Nenhuma declaração, nenhuma tentativa de controle da narrativa. Essa decisão gerou desconforto em assessores e parceiros, mas foi mantida. Pela primeira vez, sentiu que preservar algo era mais importante do que esclarecer tudo. A bebê continuava respondendo bem. Os exames indicavam estabilidade, os indicadores melhoravam gradualmente. Cada resultado positivo era recebido com alívio contido. Ele aprendeu a celebrar por dentro, sem externalizar demais, respeitando o processo. Essa contenção emocional, embora cansativa, o mantinha equilibrado. Em casa, começou a passar mais tempo simplesmente observando. Sentava-se próximo ao berço, acompanhava os movimentos, os pequenos sons, as expressões sutis. Esses momentos não tinham pressa. Não havia nada a conquistar ali. Apenas estar presente.
Essa descoberta transformou sua percepção sobre tempo e sucesso. A pressão externa não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Alguns parceiros começaram a agir com impaciência. Havia reuniões sendo marcadas sem sua participação, decisões sendo tomadas à margem. Ele percebeu o risco real de perder espaço. Essa ameaça, que antes despertaria reações imediatas, agora era analisada com mais calma. Perguntava a si mesmo o que realmente perderia se isso acontecesse. Essa reflexão não trouxe resposta simples. Havia medo, sim. Havia apego ao que construiu. Mas havia também uma clareza crescente de que algumas perdas poderiam ser aceitáveis. Essa aceitação não veio sem dor. Foi um processo lento, interno, silencioso. Em uma noite particularmente exausta, ele se sentiu sobrecarregado como nunca. O corpo pedia descanso, a mente não desacelerava. Sentou-se no chão do quarto, próximo ao berço, e permaneceu ali por um longo tempo. Não havia pensamentos organizados. Apenas uma sensação intensa de responsabilidade e amor, misturados de forma quase sufocante. Quando a bebê se mexeu e emitiu um som baixo, ele se levantou imediatamente, instintivamente. Ao perceber que estava tudo bem, sentiu algo diferente. Uma confiança nova. Não absoluta, mas suficiente. Pela primeira vez, acreditou de verdade que conseguiria seguir em frente, mesmo sem garantias. Os dias seguintes foram mais leves. Não porque os problemas desapareceram, mas porque ele passou a encará-los de outra forma. Aceitou que não teria controle total. Que erraria. Que aprenderia no caminho. Essa mudança interna começou a refletir em suas atitudes, tornando-o mais paciente, mais atento, menos rígido. Ao retornar ao hospital para mais uma avaliação, sentiu o ambiente diferente. Não nos equipamentos ou nas pessoas, mas em si mesmo. Caminhava com mais firmeza, respirava com mais calma. Aquele lugar já não representava apenas medo. Representava também superação, aprendizado e transformação. Ele sabia que ainda não era o fim do processo. Que novos desafios surgiriam, talvez mais complexos. Ainda assim, algo essencial havia mudado. A vida que antes girava em torno de números, decisões e poder agora se reorganizava em torno de algo muito mais simples, e ao mesmo tempo, mais exigente. A contagem de dias deixou de ser um peso. Tornou-se apenas uma referência. O que realmente importava eram os momentos vividos, as pequenas conquistas silenciosas e a certeza crescente de que aquele caminho, apesar de difícil, fazia sentido. O ar da manhã chegava suave pelas janelas, trazendo o cheiro úmido das ruas recém-lavadas pela chuva da noite anterior. Ele se levantou antes do sol completar sua curva no horizonte, como sempre fazia, e caminhou pelo quarto silencioso. A bebê ainda dormia profundamente, seu pequeno corpo subindo e descendo lentamente, respirando com regularidade. Esse instante, simples e silencioso, parecia carregar a tranquilidade que ele não sentia em nenhum outro lugar. Por alguns segundos, se permitiu apenas observar, sem movimentos, sem planos, apenas presente. A equipe médica chegou pontualmente, mas não com pressa. Havia um ar de expectativa contida. Nada era dito com exagero, mas o tom das palavras, os gestos medidos, indicavam que algo estava prestes a mudar. A ideia de aumentar o tempo fora do hospital se consolidava. Não seria definitivo, mas representaria um grande passo. Ele respirou fundo, sentindo o peso dessa responsabilidade. Cada decisão que tomasse poderia influenciar diretamente a vida da bebê. Nos dias anteriores, a casa havia sido reorganizada novamente. Pequenos ajustes de iluminação, ventilação e temperatura foram feitos. Ele passou horas testando os níveis de som, observando como o vento entrava pelas janelas, avaliando a incidência da luz natural nos diferentes cômodos. Cada detalhe contava. Não podia haver surpresas, nem riscos. A atenção era constante, quase obsessiva, mas necessária. Ao chegar a casa pela primeira vez com a bebê por várias horas, a cidade parecia diferente. As ruas da região central, geralmente movimentadas e barulhentas, agora ecoavam um som distinto em sua memória. O cheiro da padaria próxima, misturado ao café recém-passado, trouxe uma sensação de normalidade e conforto. Caminhar pelos corredores silenciosos da casa, observando os reflexos da luz nas paredes claras, parecia um exercício de cuidado, atenção e presença. Cada gesto precisava ser calculado,
cada movimento pensado. A bebê demonstrava uma adaptação surpreendente. Dormia mais profundamente, aceitava o colo sem tensão, reagia melhor aos estímulos, como o som distante de passos ou a mudança repentina de luz. Esses sinais eram recebidos com uma mistura de alívio e cautela. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia gerar retrocessos. Aprendeu a comemorar internamente, sem demonstrações externas exageradas. Cada pequeno avanço era celebrado silenciosamente, mas com intensidade. A mulher que acompanhava os cuidados permanecia observadora e discreta. Não intervinha a menos que fosse absolutamente necessário. Sua presença era firme, mas sem autoritarismo. Cada orientação era transmitida com clareza e paciência, fortalecendo a confiança dele. Ele aprendeu a interpretar os gestos dela como sinais de alerta, aprovação ou sugestão, estabelecendo uma comunicação silenciosa que transformou o cuidado em parceria. Enquanto isso, a vida externa continuava exigindo sua atenção. A empresa atravessava momentos delicados. Alguns projetos se arrastavam, decisões tomadas sem sua presença provocavam questionamentos, e ele precisava equilibrar o tempo entre casa, hospital e trabalho. Era um exercício constante de prioridade e sacrifício. Aprender a delegar foi uma batalha silenciosa, pois exigia abrir mão de parte do controle que sempre definiu sua vida. Em um desses dias, um imprevisto trouxe tensão. Um fornecedor importante atrasou entregas essenciais, ameaçando comprometer resultados. Ele respirou fundo, contornou a situação com paciência e reorganizou prioridades. Esse episódio mostrou que a vida não poderia ser controlada por completo, e que algumas crises precisavam ser enfrentadas com calma, planejamento e presença mental. A habilidade de observar e reagir com atenção tornou-se vital, não apenas para a empresa, mas para a rotina de cuidado da bebê. A conexão com a bebê se intensificava a cada momento. Ele aprendeu a interpretar gestos mínimos, como o movimento das mãos, o leve franzir do senho ou o roçar dos pés no berço. Esses sinais indicavam necessidades que iam além do visível. Cada vez que respondia corretamente, havia uma troca silenciosa de confiança e segurança. Esse vínculo se tornava mais profundo, trazendo satisfação e responsabilidade na mesma medida. A presença prolongada fora do hospital também trouxe novos desafios. A rotina doméstica, antes previsível, agora exigia ajustes constantes. Pequenos sons, variações de temperatura, horários de alimentação, limpeza de utensílios, interação com o ambiente externo e com vizinhos foram testados e adaptados. Ele passou a observar o comportamento da bebê em cada situação, ajustando gestos e horários. Cada adaptação vinha com esforço físico e emocional, mas era recompensada por sinais de bem-estar da criança. Durante um período especialmente quente da tarde, ele sentiu a tensão acumulada do corpo e da mente. A exaustão era real, mas precisava ser contida. Sentou-se ao lado do berço, segurou a pequena mão com delicadeza e deixou o silêncio se instalar. Não havia pressa, nem expectativa. Apenas presença. A bebê descansava tranquila, respirando de forma constante, como se percebesse que estava segura. Esse momento trouxe uma consciência inédita. Cuidar exigia mais do que ação, exigia atenção constante e empatia profunda. No dia seguinte, a equipe médica autorizou uma mudança gradual na rotina. Pequenos passeios pelo jardim interno, exposição a sons externos, interação com luz natural de forma controlada. Ele percebeu que cada etapa exigia preparação prévia. Não havia improviso. Cada ação fora do quarto vinha acompanhada de planejamento, observação e análise. A segurança da bebê era prioridade, e qualquer mudança era feita com cautela absoluta. Enquanto os dias se acumulavam, ele passou a valorizar cada gesto de autonomia da bebê. Um sorriso, um movimento livre, um olhar fixo eram motivos de celebração. A percepção de progresso constante, ainda que sutil, trouxe esperança. A contagem de dias já não significava apenas espera ou preocupação, mas reconhecimento de evolução e conquista silenciosa. A vida externa continuava pressionando. Relatórios, reuniões, negociações. Ele precisava permanecer atento sem se perder no turbilhão. Cada decisão exigia equilíbrio entre o mundo corporativo e a presença intensa junto à bebê. Aprendeu que alguns sacrifícios eram inevitáveis. A exaustão, os atrasos e as perdas financeiras se tornaram custos visíveis, mas aceitáveis, porque o objetivo maior valia cada esforço. Em um momento de vulnerabilidade, ele se permitiu chorar. Sozinho no quarto,
observando a bebê adormecer. Não era fraqueza, mas reconhecimento da intensidade da jornada. O amor e a responsabilidade coexistiam com medo e incerteza. Essa mistura de sentimentos trouxe uma consciência mais profunda. Cuidar exigia entrega total, mesmo diante da dúvida. Os sinais de evolução da bebê se tornaram mais claros com o passar das semanas. O sono regular, a aceitação do colo, a adaptação a diferentes estímulos e a interação com o ambiente mostravam que ela estava cada vez mais segura e conectada ao mundo ao redor. Ele se sentiu fortalecido, mas também consciente de que cada vitória exigia vigilância constante. O ambiente da casa se transformou junto com eles. Luzes ajustadas, corredores organizados, espaços seguros, silêncio controlado. Cada detalhe refletia aprendizado, atenção e cuidado. Ele compreendeu que cada ajuste não era apenas físico, mas emocional. Criar um espaço seguro exigia dedicação completa, atenção a detalhes sutis e constante adaptação. A conexão emocional entre ele e a bebê se consolidava. O toque, o olhar, a respiração compartilhada criavam um vínculo intenso. Ele aprendeu a interpretar sinais não verbais, a respeitar limites, a oferecer conforto sem pressa. Cada gesto era acompanhado de paciência e presença, fortalecendo a segurança e a confiança da criança. Enquanto isso, desafios externos continuavam. A empresa exigia respostas rápidas, decisões difíceis, resultados imediatos. Ele lidava com isso com mais calma do que antes, filtrando o essencial e delegando o resto. Aprendeu a equilibrar demandas sem comprometer a atenção à bebê. Essa habilidade era fruto de experiência, reflexão e adaptação constante. Ao final de mais uma tarde, sentado ao lado do berço, observando a bebê dormir, ele percebeu que algo essencial havia mudado. Não era apenas a confiança da criança ou sua própria capacidade de cuidado. Era a percepção de que cada esforço, cada sacrifício, cada vigilância silenciosa tinha construído uma base sólida. Essa compreensão trouxe uma sensação de realização silenciosa, profunda e duradoura. A contagem de dias, semanas e pequenas vitórias havia se transformado em aprendizado contínuo. O progresso da bebê, a parceria com a mulher que cuidava dela e a adaptação de sua própria vida se tornaram símbolos de transformação. Ele sabia que o caminho ainda exigiria dedicação, mas pela primeira vez sentiu que estava pronto para enfrentar os próximos desafios sem perder a essência do cuidado que havia conquistado. O sol da manhã entrou tímido pelas janelas, espalhando uma luz dourada que refletia suavemente nas paredes claras do quarto. Ele acordou com a sensação de que o dia seria diferente. Não era uma intuição mística, mas o reconhecimento silencioso de que algo mudará nas últimas semanas. A bebê dormia profundamente, sua respiração estável e uniforme. Por alguns minutos, ele simplesmente ficou ali, observando, sentindo o peso do cuidado que assumirá e a responsabilidade que carregava. Cada pequeno gesto dela agora carregava significado, e ele aprendia a interpretar cada nuance. A rotina daquele dia começou de forma mais calma do que o habitual. Os exames diários já não provocavam ansiedade extrema. Ele acompanhava os procedimentos com atenção, mas também com a confiança construída ao longo das semanas. A bebê reagia positivamente a cada intervenção, demonstrando adaptação e segurança. Ele percebeu que o vínculo que se formara não era apenas físico, mas emocional. Cada toque, cada olhar, cada movimento silencioso fortalecia essa conexão. Enquanto isso, fora do hospital, a vida corporativa continuava a exigir sua atenção, embora ele não se deixasse mais dominar pelo ritmo acelerado. Decidiu passar por reuniões estratégicas pontuais, focando no essencial. Essa postura foi recebida com surpresa por colegas e parceiros, que não estavam acostumados a ver sua presença tão calculada e ponderada. Alguns questionaram suas escolhas, mas ele compreendeu que delegar e confiar nos outros seria essencial para conciliar todas as áreas de sua vida. O teste de adaptação da bebê fora realizado com sucesso dias antes, permitindo pequenas saídas para passeios controlados dentro da residência. Cada movimento externo era planejado, analisado e testado com atenção absoluta. Ele observava a reação da criança a cada estímulo, sons da rua, luz natural, cheiros diferentes. Tudo era registrado mentalmente, como um mapa invisível que guiava suas ações. Durante uma dessas saídas, a bebê demonstrou curiosidade intensa por elementos do jardim. As folhas que se moviam com o vento, o som distante de pássaros, a textura da grama sob os pés. Ele acompanhou cada reação, ajustando seus gestos para garantir segurança sem inibir a exploração natural.
Foi nesse momento que percebeu a importância do equilíbrio entre cuidado e liberdade. Aprender a confiar no desenvolvimento da criança sem perder vigilância era um desafio contínuo. Em casa, ajustes foram feitos em todos os cômodos. O espaço passou a refletir não apenas segurança física, mas também acolhimento emocional. A iluminação foi pensada para não cansar os olhos, o mobiliário organizado de forma a evitar acidentes, os sons controlados. Ele compreendeu que cada detalhe era parte do cuidado e da formação de um ambiente saudável. A atenção ao detalhe tornou-se um exercício constante de paciência e presença. A bebê continuava a evoluir em pequenos, mas consistentes, passos. Aceitava diferentes estímulos sem ansiedade, sorria em resposta a sons familiares, reagia ao toque com tranquilidade. Ele sentia uma mistura de orgulho e cautela. Cada avanço trazia alegria, mas também lembrava que era preciso manter vigilância. O medo de retrocessos permanecia, mesmo que de forma mais contida. Em uma tarde especialmente silenciosa, ele sentou-se próximo ao berço, observando a bebê brincar com pequenos brinquedos adaptados para sua idade. Cada movimento era meticulosamente acompanhado, mas ele percebeu que agora podia relaxar um pouco, permitindo que ela explorasse sem intervenção constante. Essa mudança representava não apenas confiança na criança, mas também confiança em si mesmo. O mundo externo, entretanto, não deixou de apresentar desafios. A empresa enfrentava um período de pressão intensa, com decisões estratégicas urgentes e concorrentes atentos a qualquer oportunidade. Ele precisou conciliar reuniões, negociações e planejamento com a rotina intensa de cuidado. Cada decisão era medida, analisada e calculada. O cansaço físico e mental era real, mas a motivação emocional sustentava seus esforços. Em um momento de reflexão, ele se deu conta de que sua vida havia mudado profundamente. Não era mais definida apenas pelo trabalho, pelo poder ou pela eficiência. Cada decisão agora estava ligada à segurança, ao bem-estar e ao desenvolvimento da bebê. Ele reconheceu que o amor e a responsabilidade estavam redefinindo suas prioridades, alterando sua percepção de sucesso e realização. Houve uma situação inesperada que trouxe tensão. Durante uma visita ao hospital, um equipamento apresentou leve mau funcionamento. Nada grave, mas suficiente para que a equipe interviesse rapidamente. Ele acompanhou cada passo, sentindo o coração acelerar, mas mantendo a calma. Esse episódio reforçou a importância da atenção constante e da preparação para imprevistos. Cada detalhe observado previamente permitiu que tudo fosse resolvido, sem maiores problemas. A bebê demonstrou resiliência diante de pequenas mudanças e desafios. Sua capacidade de adaptação era visível em cada gesto, movimento e expressão. Ele observava essa evolução com fascínio e cuidado. Cada interação tornava-se um aprendizado mútuo, um processo de comunicação silenciosa e intensa. O vínculo entre os dois se fortalecia de maneira gradual e natural, sem pressa, mas de forma profunda. Enquanto isso, a mulher que acompanhava os cuidados continuava sendo um pilar discreto, mas essencial. Sua presença calma e firme permitia que ele confiasse em suas decisões. A comunicação silenciosa entre os dois tornou-se automática. Um olhar, um gesto, um toque mínimo era suficiente para transmitir alerta ou aprovação. Essa parceria transformou a rotina de cuidado em um sistema eficiente e seguro. O tempo continuava a avançar. Pequenos progressos se acumulavam e se tornavam evidentes. Horários de sono mais regulares, aceitação de colo e brincadeiras, adaptação a diferentes ambientes. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios, noites mal dormidas, dias exaustivos, decisões difíceis em relação ao trabalho. Ele compreendeu que nada era gratuito, mas que cada esforço valia a recompensa silenciosa de observar a evolução da bebê. Durante uma noite particularmente calma, ele se permitiu um momento de introspecção. Sentou-se ao lado do berço, segurou a pequena mão e deixou a mente vagar. Lembrou-se das primeiras semanas, do medo intenso, da insegurança, do cansaço físico e emocional. Comparou com o presente e percebeu a profundidade da transformação. A sensação de presença, de responsabilidade, de amor silencioso, tornou-se o eixo de sua vida. Nos dias seguintes, a rotina ganhou estabilidade maior. Ele passou a antecipar necessidades, ajustar horários, criar momentos de estímulo e descanso sem pressão. A confiança mútua entre ele e a bebê se consolidava. Cada gesto agora tinha significado, cada interação era uma construção de segurança e afeto. Ele aprendeu a valorizar o silêncio,
a observar detalhes mínimos e a responder de forma precisa. As semanas continuavam passando, e cada pequena vitória se transformava em progresso real. Ele compreendeu que o cuidado não era linear, mas acumulativo. Cada passo adiante exigia atenção, paciência e sacrifício. A evolução da bebê não era apenas física ou emocional, mas também um reflexo do esforço contínuo dele. Cada conquista silenciosa fortalecia a confiança mútua, criando uma base sólida para o futuro. Enquanto isso, desafios externos surgiam, mas ele lidava com eles de forma mais equilibrada. Delegava responsabilidades, priorizava o essencial e filtrava o que podia esperar. A pressão da vida corporativa ainda existia, mas não definia mais suas emoções. Ele havia aprendido a separar o que podia controlar do que precisava aceitar, equilibrando trabalho, cuidado e presença emocional. Ao final de mais uma tarde, sentado ao lado do berço, ele observou a bebê interagindo com brinquedos simples, explorando o ambiente com curiosidade. Cada gesto, cada sorriso, cada movimento silencioso trazia uma sensação profunda de realização. Ele sentiu que o esforço, o sacrifício, a paciência e a atenção constante haviam construído algo sólido, transformador e essencial. A contagem de dias, semanas e vitórias silenciosas havia deixado de ser apenas uma referência temporal. Tornará-se um registro de conquistas, aprendizados e crescimento mútuo. A confiança, o vínculo e a percepção do cuidado transformaram a vida dele e consolidaram a sensação de que estava pronto para o próximo passo, o momento em que a bebê poderia finalmente transitar para um ambiente ainda mais próximo do lar completo, com segurança e afeto. O dia começou diferente, com um sol tímido iluminando as ruas e prédios da cidade. Um calor suave invadia a casa, misturado ao cheiro distante de café fresco vindo da padaria da esquina. Ele acordou cedo, como sempre, mas desta vez sem a sensação de urgência que o acompanhava desde os primeiros dias da internação. A bebê dormia tranquila, o pequeno corpo subindo e descendo lentamente, respirando com regularidade e segurança. Por um instante, ficou apenas observando, absorvendo aquele momento, consciente de que cada gesto, cada cuidado, cada esforço ao longo dos últimos meses havia conduzido a esse ponto. As semanas anteriores haviam transformado a rotina em algo quase natural, ainda que exigente. Cada saída, cada retorno, cada teste de adaptação da bebê fora realizado com atenção meticulosa, planejamento e paciência. Ele agora conseguia perceber mudanças sutis, sinais de conforto, bem-estar e interesse da criança pelo ambiente ao redor. Cada avanço era recebido com uma mistura silenciosa de orgulho e cautela, porque sabia que a evolução ainda precisava ser respeitada e consolidada com constância. A manhã começou com o primeiro banho da bebê fora do hospital, já em casa. Ele a segurou com firmeza, mas com cuidado, sentindo a pele macia e delicada sob os dedos. A água morna escorria lentamente, e ele observava cada expressão, cada gesto, cada movimento. A sensação de responsabilidade era intensa, mas agora vinha acompanhada de confiança. Sabia que havia aprendido a interpretar sinais que antes passariam despercebidos. Pequenos sons, movimentos das mãos, leve mudança na respiração ou na expressão facial eram agora guias precisos para suas ações. Enquanto preparava o quarto para o restante do dia, ajustando luzes, cortinas e temperatura, percebeu que aquele ambiente não era apenas funcional, mas também carregava um significado emocional profundo. Cada detalhe havia sido pensado para trazer conforto e segurança. O silêncio controlado, o cheiro suave de roupas lavadas, a disposição do mobiliário, a textura de cada superfície, tudo contribuía para a sensação de acolhimento e proteção. Ele finalmente compreendeu que criar um espaço seguro envolvia mais do que regras e prevenção. Era também um exercício de amor e atenção constante. Os primeiros sinais do progresso da bebê se tornaram ainda mais evidentes ao longo do dia. Ela interagia com brinquedos simples, reagia a sons e movimentos, reconhecia sua presença com sorrisos e gestos espontâneos. A comunicação silenciosa entre eles havia se consolidado. Ele antecipava necessidades, respondia a sinais sutis e permitia a exploração segura do ambiente. Cada momento de interação representava uma vitória silenciosa, construída com paciência, esforço e cuidado contínuos. Durante o almoço, ele refletiu sobre todo o caminho percorrido. Lembrou-se das noites sem dormir, das incertezas, das tensões entre trabalho e cuidado, das decisões difíceis e do medo constante de retrocessos. Comparou essas lembranças com a realidade atual, a segurança da bebê, a confiança estabelecida entre eles, a rotina que agora se ajustava de forma natural. O contraste era profundo.
e a sensação de conquista emocional foi quase física. Um alívio silencioso percorreu seu corpo, misturado à gratidão por cada esforço feito ao longo dos meses. Enquanto isso, fora de casa, a vida corporativa exigia atenção, mas não mais de forma sufocante. Ele participava de reuniões estratégicas pontuais, delegava tarefas essenciais e filtrava informações críticas. Aprendeu a confiar em sua equipe e a priorizar o que realmente importava, sem permitir que o trabalho consumisse o tempo e a energia dedicados a bebê. Essa mudança refletia um amadurecimento pessoal profundo, resultado da experiência intensa que havia vivido. A tarde trouxe uma oportunidade importante, a primeira visita ao parque próximo à residência, planejada cuidadosamente para não gerar estresse nem riscos. Ele acompanhou cada passo, segurando a bebê com atenção, observando sua curiosidade diante de árvores, flores e o movimento de crianças ao redor. Cada som, cada cheiro, cada sensação de vento ou luz solar era analisado e absorvido, não com medo, mas com atenção plena. A criança reagia com alegria e interesse, explorando o ambiente com segurança e confiança. Ele sentiu uma felicidade silenciosa, misturada com orgulho e emoção genuína. O contato com o mundo externo trouxe um aprendizado profundo. Ele percebeu que permitir que a bebê experimentasse novas sensações, mantendo cuidado constante, fortalecia não apenas o vínculo entre eles, mas também a segurança emocional dela. Cada sorriso, cada gesto de curiosidade, cada pequeno som era uma confirmação de que o caminho percorrido, embora cheio de sacrifícios e desafios, havia valido a pena. Ao retornar para casa, a bebê descansou tranquila no berço, e ele aproveitou alguns minutos para refletir. A vida que antes girava quase exclusivamente em torno do trabalho e da gestão da empresa agora se reconfigurava completamente. O cuidado, a presença e o vínculo emocional se tornaram o eixo central de sua existência. Cada decisão era pautada não apenas por eficiência, mas também por empatia, atenção e responsabilidade. Ele percebeu que essa transformação interna era mais profunda do que qualquer vitória corporativa poderia oferecer. A tarde avançou, e ele começou a preparar o jantar, mantendo a bebê próxima, segura e envolvida. Observava suas expressões, os pequenos movimentos das mãos e pés, a curiosidade com os objetos ao redor. Cada gesto era acompanhado com atenção silenciosa, permitindo que a criança explorasse sem riscos. Essa habilidade de equilibrar liberdade e segurança se consolidara ao longo de meses de prática e aprendizado contínuo. Enquanto isso, pequenas conquistas externas reforçavam a sensação de progresso. A empresa começou a se adaptar à sua nova forma de atuação, delegando tarefas com confiança e respeitando seus limites. A equipe aprendeu a lidar com decisões filtradas, a priorizar informações e a manter a operação funcionando sem comprometer o cuidado constante que ele dedicava a bebê. Essa harmonia gradual trouxe alívio e confiança, permitindo que ele se concentrasse no que realmente importava, a presença e o bem-estar da criança. O fim da tarde trouxe momentos de interação intensa. Ele brincava com a bebê, mostrando objetos, fazendo sons suaves, incentivando movimentos e pequenas descobertas. A criança respondia com risos, olhos brilhantes e gestos espontâneos. Cada ação, cada reação, cada sorriso representava um elo fortalecido, um vínculo consolidado por semanas de esforço, paciência e dedicação. Ele sentiu uma emoção intensa, silenciosa, mas profunda, uma mistura de amor, orgulho e realização. À medida que a noite se aproximava, ele preparou o quarto para o descanso. Ajustou luzes, temperatura, cortinas e mantinha a casa silenciosa, permitindo que a bebê se acomodasse com conforto. Sentou-se ao lado do berço, observando cada respiração, cada movimento, cada gesto de sono tranquilo. A sensação de responsabilidade se misturava com alegria e gratidão, uma consciência silenciosa de que todo esforço, sacrifício e atenção haviam construído um espaço seguro, acolhedor e transformador. Enquanto a criança adormecia, ele refletiu sobre as mudanças ocorridas. Sua vida havia sido profundamente transformada. Aprendeu a equilibrar trabalho, cuidado e presença emocional, compreendeu o valor de cada gesto, cada detalhe, cada observação. Cada vitória, cada pequena conquista, havia exigido paciência, esforço e vigilância constante. O medo e a incerteza ainda existiam, mas não mais de forma paralisante. Agora eram lembranças de um caminho superado, aprendizado de força, amor e resiliência. O silêncio da noite trouxe uma sensação de completude. Ele segurou a mão da bebê, sentindo a maciez, a leveza e a confiança silenciosa transmitida pelo toque.
Pela primeira vez, percebeu que não precisava controlar cada instante. Confiava no vínculo construído, na segurança do ambiente, na própria capacidade de cuidado. Essa confiança trouxe uma emoção intensa, silenciosa, mas profunda. As semanas e meses de dedicação culminaram naquele momento. Ele finalmente compreendeu que cada desafio enfrentado, cada noite sem sono, cada decisão difícil, cada sacrifício feito havia levado a um resultado que não poderia ser mensurado por palavras. O cuidado, a paciência, a atenção e o amor se manifestavam de forma tangível, visível na confiança, na segurança e na alegria da bebê. Ao final da noite, ele se permitiu um sorriso silencioso. Sabia que a jornada não estava completamente encerrada, mas a sensação de vitória emocional, de transformação profunda e de vínculo construído com amor era completa. O lar, a rotina, a confiança e o afeto estabelecidos representavam um final feliz e emocionante, fruto de esforço, dedicação e superação contínua. Cada detalhe do caminho percorrido consolidava a certeza de que tudo valerá a pena. Ele se afastou lentamente do berço, deixando a bebê dormir tranquila, sentindo no peito uma paz intensa. Cada desafio, cada sacrifício e cada pequeno progresso haviam se transformado em aprendizado, força e felicidade. Pela primeira vez, sentiu-se completamente integrado à sua nova vida, capaz de equilibrar amor, cuidado e responsabilidade, transformando não apenas a rotina da bebê, mas também a própria percepção de si mesmo, da vida e do que realmente importava. O sol desapareceu lentamente no horizonte, pintando o céu com tons quentes e suaves. O silêncio se instalou de forma confortável, trazendo sensação de plenitude. Ele sentou-se ao lado do berço mais uma vez, respirando fundo, sentindo cada detalhe daquele momento, absorvendo a presença, a confiança e a segurança que haviam sido construídas passo a passo. Um final feliz e emocionante não era apenas uma conquista da bebê, mas de toda a jornada de transformação, paciência e amor silencioso que ele havia vivido. Chegou até o fim? Então escreve SOL nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.